fé e comunhão, na vida, no desfrute. É um prazer estar fazendo esse programa junto com vocês e com vocês. Amém. O nosso coração é esse, né? Tá desfrutando da palavra de Deus, da graça, Amém. Junto com vocês. Verdade. E o tema dessa semana é virtude. O que é virtude? Como que se usa? Como que se adquire? E o que faz a falta dessa virtude hoje na nossa sociedade? Né? Eu queria colocar isso na nossa comunhão de hoje. Boa noite, Pedrão. Bom ter você de volta. Boa noite, Saulinho, boa noite. Rogério, boa noite, Hugão, que está nos gravando. E a base, né, para essa comunhão foi ali no livro de 2 Pedro, né, capítulo 1. Eu vou ler os versículos, depois a gente fala. Eu peguei aqui algumas definições de virtude, aí depois eu leio, mas eu vou ler os versículos aqui primeiro. Então é o 2º livro de Pedro, tá? Capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e ao domínio próprio a piedade a perseverança a fraternidade, a fraternidade o amor. Porquanto essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejam ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E aí tem mais versículos, mas eu queria focar nesse aqui que fala da virtude. E aí, o que vocês acham? O que é virtude? O que a falta dela faz? Vou pegar aqui a definição depois, mas a gente pode já colocar isso aqui no nosso comunhão. Aqui no capítulo 3 já mesmo fala, né, que chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Então, quem que é o... Né, a virtude vem de quem, né? A virtude vem do Senhor, né? Amém. É Ele que nos doa essa virtude, né? Sim. Conforme nosso crescimento, a gente vai ganhando mais essas virtudes. Igual ele foi mostrando ali, né? Ele é um passo de cada vez, né? Você vai acrescentando uma virtude conforme você vai amadurecendo, né? A gente já falou alguns vídeos atrás, né? Que a gente está sendo aqui aperfeiçoado, né? E esse aperfeiçoamento a gente adquire também por meio das virtudes, né? Verdade. Então, quando a gente começa a ganhar essas virtudes, é porque a gente está ficando mais maduro. Essas aí são as características de Cristo, né? Amém. Então você vê que quando a gente vai adquirindo essas virtudes, é porque a gente está chegando um pouco mais perto da, vamos dizer assim, da maturidade de Cristo, né? Sim. Então você vê aqui que ele tá escrito ali que é para nos livrar das paixões desse mundo, né? Exatamente. Então, As as corrupções. Então se a gente ficar pegado a esse mundo, né? Se a gente realmente quer viver intensamente esse mundo de forma que o mundo é o nosso foco, então a gente vai perdendo essas virtudes. Sim. Né? Aos poucos a gente verdade. vai perdendo e vai ficando mais parecido com o próprio mundo, né? A gente vê o que é o mundo aí hoje, né? Quanto de guerra, né? Tem acontecido por aí, de corrupção, né? Nossa, corrupção hoje está em tudo quanto é lugar. A gente está vendo hoje que, né, na nossa política, né, Muita coisa. Né? sendo, né, vamos dizer assim, sendo esclarecido, né, tá mostrando, né, o que realmente é a cara, né, do mundo, é quando a gente começa a ver sob a luz, né, o que está ocorrendo. Então, quando a gente vai perdendo essas virtudes, a gente vai ficando mais parecido com esse mundo, né? É verdade. E o contrário é justamente a gente ser mais parecido com o próprio Senhor Jesus, né? Conforme Sim. a gente vai ganhando essas virtudes, né, vai sendo acrescentadas essas virtudes, a gente vai ganhando maturidade,
a gente vai ficando mais próximo do Senhor Jesus, né? Amém. Mas vou deixar também para vocês discorrerem mais aí, porque senão Aqui, só eu vou falar. Só pegando aqui, que eu tinha separado, virtude, ele vem do latim virtus, e o conceito dele faz referência a uma qualidade positiva. No outro ponto, ele fala que é uma conformidade, você se conforma com aquela qualidade que produz um bem. Ou seja, não é algo que nasce. Eu posso me esforçar para ser bom. Eu posso me esforçar para ser bom. Só que no primeiro pisão no meu pé, aquela bondade sumiu. Acabou. Virtude é diferente. Como o Saulinho colocou, é algo que é produzido. Sim. Ela precisa existir. Mas como que ela existe? No programa passado a gente falou sobre invocar o nome do Senhor. Sobre receber o Senhor. Sim. Que isso muda a nossa vida. Essas virtudes, elas existem em Cristo. E para ela existir em nós, o primeiro passo é nos voltarmos e nos conectarmos à fonte que é Cristo. Amém. Através de invocar o nome do Senhor. Se você não viu o programa da semana passada, eu te aconselho a olhar o vídeo e desfrutar. Nós falamos muito sobre invocar o nome do Senhor e a importância disso. Então, quando eu me conecto através de invocar o nome do Senhor, a vida e a natureza de Deus ela é acrescentada, pouco a pouco. Só que essas virtudes vão sendo trabalhadas, você vê, dá para imaginar um degrau, né? Virtude, conhecimento, perseverança, Sim. domínio próprio. Você vai vendo como se fosse uma escada. Sim. Mas para existir isso em vós, eu ganho muito isso aqui, que é a partir do versículo 8 e 9, que é o Evangelho da Graça. Primeiro eu preciso reconhecer, eu não posso me esquecer de quem eu sou, Verdade. de onde eu vim. Ou seja, de onde Cristo me tirou. Quando eu reconheço isso, eu abro meu coração e falo assim, Senhor, essas coisas não existem em mim. Mas um dia o Senhor me escolheu, me tirou daquela situação, o Senhor me amou de tal maneira, e hoje o Senhor está podendo produzir isso. Então quando eu desfruto dessa realidade do Evangelho da Graça, a gente pode até fazer depois um programa para discutir a diferença do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino, né? É ótimo. Quando eu desfruto dessa realidade do Evangelho da Graça, eu permito Cristo trabalhar em mim e essas virtudes começam a ser o quê? Produzidas. Verdade. Né? Eu acho que essa é o essencial. O que a gente tem visto hoje na sociedade? Uma sociedade doente. Sim. Uma sociedade onde uma pessoa acha que é melhor do que a outra e pode ofender uma criança por não ser da mesma tonalidade de pele, da mesma cor, não é assim? Sim. Isso a gente viu essa semana, uma sociedade onde uma pessoa tenta ultrapassar uma outra e por não conseguir, persegue ela e mata a pessoa. Falta na sociedade hoje virtude. Por quê? Porque não estão conectados em Cristo. Não estão conectados na fonte. É verdade. A única fonte das virtudes, vamos falar assim, é Deus. E a virtude caracteriza, por isso que você falou, é por algo contínuo. Não é algo que eu tenho hoje e amanhã não tenho mais. Exato. É por isso que é algo que tem que ser trabalhado dentro de nós. E no mundo, todos nós vemos isso que você está falando. As virtudes, né? Por exemplo, o ápice de uma virtude, vamos falar como um sentimento, é o amor. É o amor. Sim. Né? E em 1 João fala que Deus é amor. Sim. Então, para você ver, Deus é amor. Então, a fonte do amor, que é uma das grandes virtudes, para você expressar isso é só através do Senhor. Mas eu queria rapidamente falar, porque você falou acerca de como está o mundo. Aqui em Efésios, no capítulo 4, eu só vou falar umas características, tá? A partir do versículo 18, fala o jeito que a sociedade se tornou por não permitir esse encabeçamento de Cristo nas suas vidas. Tá? Então, devido à escolha errada, né, das pessoas, dos homens, a grande maioria da sociedade hoje anda assim, ó, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É verdade. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Nossa. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verdade. Então você viu aqui vaidade, né, nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorantes, duros de coração, né, insensíveis, dissolutos, ávidos, né, e impuros.
Então, é isso que tornou a humanidade, sem as virtudes de Cristo. Então, praticando tudo isso. Porém, nós temos Deus, está acessível a todos nós, para que essas virtudes possam ser acrescentadas a nós. E isso fez o quê? Com que a Terra se tornasse um caos. Aí eu queria fechar aqui, lendo um versículo de Isaías 45, 18, que diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, o que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, nós somos essa terra, que não foi feito para ser um caos. Nós somos feitos para ser habitado. E habitado por Deus, pelo Espírito Santo. Que esse Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou, se tornou esse Espírito para habitar em quem crê. Então basta crer, invocar o nome do Senhor, receber essas virtudes e permitir, negando a nós mesmos, permitir que Ele cresça em nós. Assim nós vamos sair dessa esfera que vive a humanidade como um todo e sermos essas pessoas que vão expressar essas virtudes, né, que Deus tanto almeja no homem. O homem não foi criado para viver realmente como um caos, mas sim para viver cheio de vida e de virtudes. Né? Amém, isso mesmo. O homem sem a presença de Deus, na verdade, toda a humanidade, né, quando se fala, né, da presença de Deus, é algo que incomoda no interior do homem. Mesmo ele não sabendo, algo incomoda no interior dele. Porque existe esse caos. Sim. Existe essa confusão. Existe essa escuridão. Então o homem sem Deus é isso. O homem sem Deus é um caos completo. Verdade. É uma pessoa insatisfeita. verdade. Que tenta a todo momento se reafirmar. Sim. E isso a leva a uma destruição, a leva a uma morte, a leva a uma depressão, a leva a uma tristeza. Então o caminho do homem sem Deus é um caminho escuro. É verdade. É um caminho de trevas. Por isso que muitos, né, que passaram essa experiência com Deus fizeram essa oração: Senhor, dissipa as trevas que há no meu interior. Amém. Nós precisamos orar isso diariamente. Sim. Orar constantemente para o Senhor dissipar as trevas que há no nosso interior. É isso mesmo. Porque quando nós somos iluminados por meio da pessoa de Jesus, a gente percebe quem nós somos. A gente consegue ver quem nós somos. Sim. E que sem Deus, a nossa vida vai ser um caos. Vai ser uma confusão. Vai ser uma destruição. Vai ser vazia. E eu vou me autodestruir. Além de autodestruir, eu vou destruir aqueles que convivem. E às vezes até mesmo sem perceber, né? Perfeitamente. Às vezes vai acontecer. Eu me torno de forma... escravo dessa situação. Verdade. Eu me torno escravo. Eu não consigo. Eu não tenho controle. Eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho virtude. Isso tudo. Não tenho nada disso. Porque só em Cristo tem, né, Pedro? Mas é É exatamente. só em Cristo. Porque, irmãos, olha bem, o Senhor, Ele criou o homem, nos criou para sermos conforme a sua imagem, a sua semelhança. Isso mesmo. Nós precisamos, a natureza nossa, o natural é que nós sejamos coparticipantes da natureza divina. Se acontece algo que não seja semelhante a isso, a gente vai ficar incomodado. É como se você falasse para um cachorro latir, ele não vai latir. O homem não foi criado para o caos. Não. O homem não foi criado para a confusão. Não. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para conter o próprio Deus. Amém. E Deus é essa virtude. Deus é esse amor. Deus é esse domínio próprio. Deus é essa pessoa que tem controle. Isso aí. Controle sobre toda a situação. Você vê como uma pessoa que tem o Senhor, a gente tem exemplos, né, perto de nós, pessoas que desfrutam o Senhor, pessoas que invocam o nome do Senhor, pessoas que leem a palavra. Isso mesmo. No dia a dia, constantemente, você vê o domínio dessas pessoas, o controle próprio dessas pessoas. Por quê? Porque tem o Senhor. Sim, é verdade. Sim. A vida, né? A vida familiar. Exatamente. Como um todo. É tudo Tem um estruturado. controle, tem uma estrutura. Até em momentos de tensão. Exatamente. Ele expressa virtudes. Por quê? Porque o Senhor é expresso por meio daquela pessoa. Amém. E aonde há o Senhor, meu amigo, as trevas têm que sair. As trevas são dissipadas. Não existe confusão na onde o Senhor coloca o dedo. Então permita com que o Senhor faça algo no seu interior. Às vezes a gente fica preocupado com o externo, né? Ah, minha faculdade, meu trabalho, aquilo, isso. Cara, o Senhor quer apenas o seu coração. Amém. Mais nada. Isso mesmo. Ele quer apenas o seu interior. O resto, não se preocupe com o resto. Então nós precisamos permitir
Permitir com que esse Deus faça. Esse é o segredo. Porque Deus, na sua presciência, na sua sabedoria imensurável, Ele nos fez assim. Perfeitamente. Né? Sim. Fez assim, você vai escolher. Você vai Você escolher. vai escolher. Olha que interessante isso aqui, olha. Simão Pedro, primeiro versículo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui, a primeira coisa que vem é Simão Pedro. É a pessoa de Simão. Sim. Então Deus está mais preocupado com aquilo que você é do que aquilo que você pode fazer para Ele. Exatamente. Olha que maravilha isso. Maravilha. Isso é muito maravilhoso. amor. O Senhor, Ele não quer mudar a nossa personalidade, Ele não quer mudar a nossa essência. Ele só quer ganhar o nosso coração, crescer no nosso interior. Exatamente. Para nos fazer ter domínio próprio. Isso. Uma pessoa que não tem o Senhor é uma pessoa escrava. Escrava do verdade. quê? Das trevas. Escrava, vou Das falar de uma forma circunstâncias. literal. Escrava de Satanás. É. Escrava do inimigo. Sabe o que é pior? O ser humano na condição sem Deus, vamos dizer assim, quando ele caiu, né? Quando ele estava lá no Jardim do Éden, ele caiu, né? A queda do homem. O homem ele passou a não querer mais Deus. Então, quem procurou o homem desde a queda do homem até hoje foi o Senhor. E até hoje ele vem nos procurar. Ele Até procura hoje. até hoje. E se a gente não se abre para ele, a gente se afasta dele. É verdade. Mas não se afasta porque ele quer se afastar, é porque a gente, Nossa, na nossa natureza caída, né, com essa natureza maligna que veio a partir da queda do homem, ele tem esse problema de querer, o homem querer ser individualista, né, enxergar a si próprio, de querer ele, né, ser aquele que tudo, vamos Quer dizer assim, sobressair, né? quer sobressair sobre os outros, Quer ser o centro. quer ser o centro de tudo e quer se afastar de Deus. E o Senhor ele tem buscado insistentemente, né? Verdade. Cara, a maior prova disso foi o Senhor ter morrido na cruz por Não, nós. isso é né? verdade. Então, assim, a gente tem que realmente se deixar ser levado pelo Senhor, se deixar, tem que se abrir para que o Senhor tome conta da gente, porque Exatamente. em nós mesmos, cara, a gente não vai ter virtude nunca. Nós a gente não consegue, E né? quando consegue, a gente cara. se afasta do Senhor, cara, é uma coisa assim impressionante. O amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, como isso é imensurável, como isso não pode ser medido. A gente pode sentir isso. A gente está falando para vocês aqui com propriedade, porque é o que nós vivemos. Amém. Isso é verdade. Diante de tantas circunstâncias, né, que tentam nos enredar. E às vezes a gente permite isso, nos levando a afastar do Senhor. A gente percebe que o amor do Senhor é muito grande por nós. Muito grande. Assim, há uma voz que a gente ouve no nosso coração. Fala o meu nome: Pedro, onde estás? O Senhor está nos procurando a todo instante, a todo momento. Ele O Senhor nos quer a ama, nossa né? presença. Ele Só nos isso que ama Ele muito. quer. Então, isso que o Pedro falou da poltrona, mas presta atenção, tá? Isso que o Pedro falou é muito importante. A preocupação maior de Deus é a sua pessoa. Por isso tem que existir essas virtudes em nós. Vocês concordam? Sim. Precisa existir, porque se não existir, e não adianta você falar assim, não, mas eu já sou cristão, tal. Ser cristão não te garante nada se você não buscar. Tem que buscar. Ser cristão não vai te garantir nada se você não desfrutar de Deus, não permitir que Ele acrescente na sua vida, todos os dias, as virtudes. Verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Não adianta se você viver como um cristão no mundo, sem desfrute, sem buscar Deus, você vai começar a ser enganado. E daqui a pouco você está falando as mesmas coisas que eles estão falando. E vivendo as mesmas coisas que eles estão vivendo. Por isso, todos os dias é necessário ir diante do Senhor, invocar o nome do Senhor, se abrir para Senhor, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou mortal. Senhor, eu necessito da tua vida, eu necessito do teu trabalhar. Senhor, acrescente minhas virtudes. Eu preciso desfrutar desse evangelho. Sim. Tanto do evangelho da graça quanto do evangelho do reino. Eu preciso desfrutar. E não é uma coisa complicada. Não, Como é que eu vou desenvolver essa Não é virtude? complicado. não é Cara, complicado. o Senhor se apresenta para você, para isso aí. mim, como o pão da vida. É verdade. Ó, pra você Coma ver, desse pão, esse versículo, beba dessa água. esse versículo, em cima disso que você está falando.
O versículo 3 já começa falando isso. Você, mas eu não consigo ter domínio próprio. Olha o que fala no versículo 3. Pelo seu divino poder, nos concedeu tudo de que necessitamos. Aqui fala que nos tem sido doados. Tem sido doado. É gratuito. Você não precisa fazer força. Você só precisa se abrir. Assim, você já tenha sido doado. O Senhor está dando. É só você se abrir e receber. Falar, Senhor, eu quero. É verdade. Aí tem um detalhe no versículo 5 aqui, né, nessa tradução, diz: por isso mesmo vós, ou seja, você reúne toda a vossa diligência, tá? Para associar com a vossa fé, a virtude e assim por diante. Então você tem que ser firme. Falamos também decidido, no outro programa. Toma uma decisão firme. Isso firmemente. Né? Vou buscar o Senhor. Ele vai mudar a minha história. Vou expressar as virtudes. Enfim. Né? Esse é o desejo de Deus para o homem. Aliás, o homem foi feito para isso. É isso que nós queremos que vocês se atentem. E está aqui 5, tem um aí atrás, 5 homens aqui que tiveram a vida transformada porque abrimos o coração para Deus. Podemos cair? Podemos. Mas hoje nós escolhemos o Senhor. Amanhã, dia a dia. Vamos escolher o Senhor. Então, é uma busca constante. Diligentemente. A vitória é dia a dia. A vitória é dia a dia. Vamos desfrutar de um hino que eu ainda não sei qual que é, mas os irmãos vão escolher. Só falar mais uma coisinha aqui. E sabe por que estamos nós 4 aqui falando e não está cada um fazendo o seu próprio vídeo? Porque a gente tem que viver juntos. Exatamente. O segredo é viver junto. É a igreja. O Senhor Ele deu a igreja para que a gente possa viver junto, a gente possa crescer junto. É isso mesmo. Sozinho, não queira ser individualista. Sozinho dá não, né, mano? Sozinho não dá. É muito mais difícil. Aleluia. Vamos cantar aquele que você escolheu? Não sei. Eu só não sei a letra. Mandou aí no WhatsApp. Tem, beleza. Você mandou pra mim? Mandou. Tá aí no grupo. Vai abrir. Esse hino é Deus está comigo. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. Ele nos buscou. Mesmo enfrentando dores, suportando tanta coisa, Ele deixou o trono para morrer em meu lugar, em seu lugar. E tudo isso só para acrescentar em nós as virtudes de Cristo. Amém. Deus está comigo, Ele me buscou. Enfrentando dores, tudo suportou. Deixou Ele o trono para em meu lugar morrer como Cristo e me dará todo aquele que buscar, sendo rico para todos invocar. E constante a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Hoje tens junto a ti meu coração. Deus está comigo. Ele veio a mim, a todas as barreiras, Cristo pôs um fim. Extinta a distância, posso me achegar, cumpre-se a promessa de vida da todo aquele que o buscar, sendo rico para todos que invocar. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Meu Senhor, me entrego em suas mãos. Amém! Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje tens junto a ti meu coração. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Sim. Lembre-se que
é necessário buscar e ter uma decisão firme. Sim. Não olhe para esse mundo como um parque de diversões. Tenha mais amor, um amor verdadeiro, que só é produzido quando as virtudes de Cristo existem em nós. Menos ofensas, menos mortes, mais Cristo em nós. Amém. Seja um luzeiro no meio de uma geração, no meio de uma sociedade doente. Sim. E como é de praxe, não deixe, principalmente com as virtudes, não deixe para amanhã o café e a atitude que você pode tomar. Amém.